essa última palestra do dia, vou chamar ao palco aqui ele que é empresário, cofundador da Bravery, consumidor de soluções sustentáveis, entusiasta e meu esposo, Leonardo Thierry Coelho, com a palestra Eletricidade e seu poder de... Muito bom dia a todos. É com grande alegria que eu recebo vocês aqui e também recebo a oportunidade de poder dividir essa manhã e compartilhar o conhecimento que eu já vinha adquirindo há alguns anos, vivendo um tema e uma questão que eu acredito ser extremamente importante e extremamente revolucionária, tanto para o nosso país como para a humanidade como um todo. Agradeço a presença de todos vocês se deslocaram até aqui de alguma forma, utilizando algum tipo de veículo. E o pessoal que está na internet acompanhando está utilizando um outro veículo, que ainda não transporta, pelo menos por enquanto, não transporta matéria física, mas transporta conhecimento, transporta ideias, transporta até ações, já hoje. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Antes de iniciar a palestra em si, eu coloco aqui um questionamento. Quem é mais livre? Um miserável andarilho dando a volta ao mundo? Ou um afortunado cidadão urbano com sua SUV, que raramente ultrapassa as fronteiras da cidade e até mesmo do estado? É só um questionamento que eu coloco às vezes na minha cabeça e que convidaria vocês também a colocá-la. Não é para tirar verdades absolutas, criticar alguém, se autocriticar, julgar, nada disso. É só um questionamento a respeito de liberdade. Para contextualizar o meu dia a dia, já há 2 anos e meio, eu pergunto para vocês, o que é mobilidade? Para quem nos movemos, veículos e propulsão. Algumas palestras aqui anteriormente já apresentaram alguns tipos de veículos e alguns tipos de propulsão. Mas o que é mobilidade? Mobilidade, eu acredito que a maioria de vocês vai concordar comigo, é simplesmente o ato de você sair de um ponto A e se deslocar para um ponto B. Só isso. Você está no ponto A, sente vontade ou necessidade de ponto B, você vai lá e se desloca até esse ponto B. Você está no ponto B, mais uma vez, sente necessidade, uma vontade de ponto C, você vai lá e se desloca para o ponto C. Você está no ponto C, está enjoado do ponto C, quer voltar para o ponto A, você decide se deslocar até o ponto A. A gente se move para diversos motivos, vocês se moveram até aqui, para assistir as nossas palestras, para obter conhecimento. A gente se desloca para conhecer outras culturas, a gente se desloca para dar boas-vindas a um novo indivíduo que chegou no planeta Terra. A gente se desloca para dar, infelizmente, nos despedir de pessoas que se desligaram daqui e sabe-se lá para onde elas vão se locomover. Então a gente se move porque nós somos pessoas inquietas. E não adianta ficar brigando contra isso, porque é natural nosso. Se a gente for discutir muito isso daí, a gente vai entrar em depressão, pode entrar em crise existencial, então é melhor a gente não mexer muito nesse assunto. A gente vai continuar se movendo de alguma forma. E para resolver essa demanda, a humanidade criou veículos, diversas formas de veículos, né? E com diversas formas de propulsão. Você tem a propulsão animal, nós somos animais, podemos propulsionar uma bicicleta pedalando, nós mesmos, com a nossa energia interna. A gente pode propulsionar uma bicicleta, a gente pode se locomover com uma scooter elétrica, com a propulsão a vapor, a ar, a vento, a combustível e elétrica. Ou seja, você tem diversas formas de veículos e diversas formas de propulsão. Ok. Essa é uma necessidade nossa de se locomover
E o que fez um cara como eu identificar no radar a mobilidade sustentável? Por que eu estava lá em casa, em algum momento, e fiquei me questionando, por que eu fui atrás disso? Eu pontuo aqui 7 motivações principais que me levaram a enxergar a mobilidade sustentável como sendo uma solução potencial para o meu dia a dia. Prosperidade sem crescimento é um livro de um inglês, do Tim Jackson, que procura dividir bem o que é prosperidade e o que é crescimento. Você não necessariamente está prosperando enquanto está crescendo e vice-versa. Então, você diferenciar esses dois conceitos. Independência, liberdade e autonomia, 2 palavras que eu considero mágicas e importantíssimas para qualquer atividade revolucionária. Consumo consciente versus ignorância consciente. Se colocar numa situação de desconforto a respeito de suas tomadas de decisão de consumo. Nós somos vítimas quase que diariamente de mensagens que nos fazem consumir coisas que a gente tem consciência, sim, que vai nos fazer mal, mas é assim que roda, é assim que funciona, dá muito trabalho, você vai lá e toma a sua decisão de consumo de forma ignorante. Lá no fundo você sabe disso. Então, para você reverter essa situação, você tem que imaginar o consumo consciente. Economia colaborativa, circular 4.0. Economia colaborativa é um termo que está voltando muito agora ao nosso dia a dia, graças principalmente à tecnologia, mas não é nada muito novo. Economia colaborativa, permuta, troca, sempre fez parte da humanidade. Mas hoje sim, com a tecnologia, a gente pode colocar isso num outro patamar. Economia circular 4.0, sim, uma evolução do capitalismo, que é você começar a desenvolver produtos e soluções que respeitem o ciclo natural da vida daquele produto. O Valor do Amanhã, também é um livro de um economista, que é o Eduardo Gianetti, que também me trouxe alguns insights interessantes a respeito, mais uma vez, sobre a tomada de decisão no presente, respeitando alguma coisa que eu imagino no futuro. A gente vive num país onde os juros são um dos maiores, se não o maior, da Terra, e segundo ele, inclusive, isso tem muito a ver com o fato de a gente ter o carpe diem, aproveitar o momento, sem se preocupar muito com o que pode vir no futuro. Então, você reverter essa lógica pode te trazer muitos benefícios também, até mesmo na sua vida financeira. Sustentabilidade, acho que não preciso me aprofundar muito nesse tema, é um tema também que está na moda, e o que eu mais gosto de fazer, na verdade, é esse último, que é simplesmente tirar um sarro do status quo. Eu me divirto de tirar o sarro de muita coisa que está por aqui. Adoro tirar o sarro disso daqui, é o que me traz energia diariamente para expor o que eu vivo no meu dia a dia. Com isso, o que aconteceu? Bom, finalzinho de 2015, começo de 2016, o acaso, o planejamento, a sorte, a competência, eles criaram várias circunstâncias que nos permitiram realizar uma mudança no nosso estilo de vida. Então, nós saímos da capital e nos mudamos para o interior. Por quê? Exatamente pela busca de uma maior sensação de independência, autonomia e liberdade. E por eu ter uma cabeça de pobre. Eu tenho uma cabeça de pobre porque eu não sei realmente o meu dia de amanhã, eu não sei se eu vou ter condições de ficar pagando conta de luz, indo a cada 2 dias no posto de combustível para abastecer o meu carro. Então, graças a esse meu perfil, a gente teve a oportunidade de se mudar para uma cidade pequena no interior de São Paulo, que é Jaguariúna. Investimos num sistema de geração de energia própria, limpa e renovável, fotovoltaica. É um sistema de médio porte, eu coloco aí, para residencial. E também algumas soluções de mobilidade elétrica. O investimento nesse kit libertário, que eu costumo dizer, foi em torno de R$200 mil. O que é importante salientar aqui? 2015, 2016, a gente já estava na crista da onda de crise, então eu não ganhei dinheiro nessa época. O que eu parei para realizar foi uma redistribuição patrimonial.
eu olhei numa planilha que eu tenho, controlando todo o meu patrimônio, né? Resultado de vários anos de sacrifício e de trabalho. Eu olhei para aquilo e falei assim, o que eu posso alterar aqui para transformar passivos que só me trazem custos em ativos que trabalham por mim? Pode parecer meio maluco isso, mas eu falo na prática hoje que é isso que aconteceu. Então, eu transformei 2 custos que eu teria mensais até o fim da minha vida em ativos que trabalham por mim. E outra coisa que é interessante, que eu reforço aqui, 200 mil reais só ali, dos 210, 180 mil foi no carro, foi na solução carro. Hoje, com 10% desse valor, dependendo do estilo de vida da pessoa, ela consegue sim já adquirir uma solução de mobilidade sustentável elétrica, dependendo dos deslocamentos que ela faz diariamente, e também já é possível ela gerar e gerenciar a própria energia elétrica dela. Estou falando de menos de 20 mil reais. E a rotina de uso nosso, a gente usa um perímetro urbano, rodoviário e diversos tipos de forma de recarga, desde tomada convencional 220 até sim eletropostos que a gente utiliza quando vem para São Paulo. Bom, eu entrei nesse mundo e assim como vários aqui já entraram, a gente tem o quê? A gente se confronta, a gente entra nessa brincadeira para mostrar um outro lado e vem o outro lado querendo mostrar que a gente é louco. Então, vários mitos são colocados na nossa frente. Alguns deles estão aqui. É coisa do futuro, é muito complexo, é caro, é coisa para rico, a conta de energia vai explodir, a autonomia não presta, não adianta, elétrico também vai poluir. Eu não vou responder isso daqui para vocês. Muitas palestras aqui já abordaram vários temas que já derrubaram vários mitos desse daqui. Mas eu vou apresentar aqui algumas imagens e algumas informações, pincelar bem rapidamente, o que eu já vivo há 2 anos e meio desde que eu entrei nesse mundo. E aí o meu radar aumentou mais ainda o espectro dele em cima desse assunto, então eu vou trazer para vocês algumas imagens. Coisa do futuro. Energia solar fotovoltaica. 1883, Charles Fritz, ele criou a primeira célula solar. Século retrasado, né? Um veículo elétrico, um carro elétrico da marca Baker, também do início do século passado. Revistinha especializada de veículos elétricos, Chicago, julho de 1916. Numa época que a gente ainda era romântico, cavalheiro, lá, a gente descendo a madame. Essa imagem até já apareceu, acho que aqui na palestra do Vanderlei, mas eu reforço aqui. Que lugar pode ser mais tranquilo para você recarregar o seu carro do que em casa? Propaganda da General Electric. Essa daqui que estava do Vanderlei. Aqui, mais uma vez, a madame, sem nenhuma preocupação de estragar a unha. Eu vejo isso toda semana em casa. Quem mais utiliza o carro elétrico em casa é a Fernanda. Então, está aqui mostrando coisa do futuro. Aqui 2 soluções de 2 rodas. Ali, aquele pirulitão ali é o Riquelme, um brasileiro que mora em Portugal. Foi um evento, um abraço pessoal de Portugal, da UV, que deve estar acompanhando a gente pela internet. Eu tive a oportunidade de participar de um evento deles e conheci essa figura. 15 anos de idade, ele tem essa bicicleta. Uma bicicleta de alto custo, 7 mil euros lá fora, atinge 100 km por hora. Eu andei com ela, é uma coisa insana. Aqui, Bonito, Mato Grosso do Sul, alguns meses atrás, exatamente uma semana antes da parada dos caminhões. É impressionante, em Bonito todo mundo está vendendo Honda Bis, que já é eficiente, já é econômica, trocando por bicicletas elétricas. Porque a gasolina lá já era mais de R$5 o litro, uma semana antes da parada. Aqui também um outro veículo, um barco solar. Vamos lá. Módulos fotovoltaicos, bateria, motor elétrico dentro da água. Está lá funcionando, não dá curto-circuito, nada disso. Já tem, semanas atrás, vi um brasileiro, um estudante, que está com um projeto também de desenvolver barcos a energia solar, movidos a energia elétrica, no interior acho que de Sergipe. Aqui nosso amigo Alfredo, afiliado nosso, lá em Salvador.
conterrâneo do Emanuel, que está com a Bravezete. Eu convido depois todo mundo a conhecer a Bravezete, a Kombi elétrica que está aqui no nosso stand. Também convertida, ele converteu esse Gurgel usando o motor de empilhadeira elétrico e aproveitando baterias de lítio recicladas de notebook, que ele coletou com amigos, enfim, fez a montagem, fez a análise da bateria, reaproveitou e montou um kit, um pacote de baterias de 1.038 células de lítio de baterias de notebook. Autonomia de 70 km por hora, roda todo dia em Salvador com esse veículo. Aqui eu, num processo de recarga, logo no início, quando eu tinha comprado o carro, na casa fui visitar meu irmão, na cidade dele. Ele teve que me aguentar por algumas horas lá, enquanto estava recarregando, para depois eu ir embora. Não tinha tomada, ele tipo, puxou um gato do chuveiro, recarregou o carro, voltei para Jaguariúna tranquilamente. Do lado direito, o meu principal veículo de transporte elétrico dentro de Jaguariúna. Eu uso, na verdade, esse ciclomotor. É um veículo abaixo de R$6.000. Eu utilizo esse veículo todos os dias para rodar em torno de 20 km por dia. A Bravezete, a Kombi 1974, encurtada e convertida para elétrica, que participou da nossa carreata semana passada. Essa é uma imagem já da carreata da semana passada, atrás do Bolt do Marcelo. Está ali, olha, depois vai lá no stand, hein, galera. À direita, também bonito, Mato Grosso do Sul, Dona Fernanda, não é a minha esposa, tomara que ela não fique tão velhinha assim. Ela roda com esse triciclo elétrico, não tem carteira de habilitação, usa o triciclo elétrico para cima e para baixo, para ir na igreja, para rezar o tercinho dela, para fazer as compras. Ali ela estava ligando o farol, porque ela desliga o farol para aumentar a autonomia do triciclo. Fantástico essa história. Pagou R$7.000 nesse veículo. Eu fiquei realmente impressionado com o Bonito com essa situação. Eu percebi que, não sei se é psicológico, mas acredito que não, é no bolso mesmo, R$5, a barreira de R$5 de um litro de combustível da gasolina, eu acredito que impulsionaria bastante também o interesse das pessoas por mobilidade elétrica sustentável. Aqui à esquerda, bacana para quem for da região, Campinas tem um kart elétrico, tem uma pista de kart elétrico, Kartfly, no shopping, no Parque Dom Pedro. É bem divertido, extremamente seguro, bem mais seguro para as crianças brincarem do que um kart a combustão e tão divertido quanto. À direita, uma história muito legal, ainda bem que eu lembrei dela, de tantas que a gente vê. Esse é um morador de rua, seu Raimundo. Ele adquiriu esse ciclomotor elétrico da mesma loja que eu acabei comprando aquela scooter verdinha que vocês viram na foto anterior. Então, um morador de rua, ele parou de beber durante 12 meses para pagar esse ciclomotor no fio do bigode. O CPF dele, nem sei se ele tem CPF, mas enfim. E utiliza esse veículo, ele mora aqui na região norte de São Paulo. Não tem energia, mas a loja, ele mora do lado da loja, na pracinha lateral da loja. A loja disponibilizou também, puxou uma extensão e ele recarrega o veículo elétrico dele pela loja. Achei fantástico, aí na hora eu fechei mesmo a compra do ciclomotor, nem fui pesquisar mais ninguém. Aqui eu e a Fernanda se deslocando, conhecendo Lisboa, utilizando um aplicativo de compartilhamento de scooters elétricas, tudo no aplicativo, você verifica, chama iCultra. E a gente vai ter funcionando aqui no Brasil, aqui em São Paulo, região de Pinheiros, Vila Madalena, tem uma empresa trazendo essa mesma ideia, já para circular em algumas regiões, chama RibaShare. Fantástico, simplesmente fantástico. Você paga por minuto de utilização, pega a scooter no lugar, verifica qual a autonomia que ela tem, se ela é suficiente para o seu deslocamento ou não, faz a reserva, tem acho que 10 minutos para pegar a scooter, entrega no outro lugar, desbloqueia, pega o capacete, simplesmente fantástico. Não tem custo com estacionamento, você se desloca o que você precisa, para 2 pessoas, simplesmente perfeito. Aqui, uma imagem da nossa residência. Essa residência a gente construiu, a gente se mudou para Jaguariúna, morava de aluguel para fazer um test drive primeiro. A gente falou, não, é isso mesmo que a gente quer. E aquela redistribuição patrimonial que eu comentei resultou nessa residência, uma residência térrea. Procurei só subir. Ali está o nosso posto solar, em plena extração, beneficiamento,
transmissão, distribuição e consumo imediato, está tudo ali no telhado de casa, sendo feito em tempo real. Ali o carro, os três, eu tenho três, sou meio exagerado, tá? São 3 soluções de 2 rodas, uma bicicleta elétrica, a verdinha ali embaixo, que usa um pouco da minha energia, ela é pedal assistido, ela usa uma parte, ela é híbrida, um pouco da minha energia e um pouco da energia que está na bateria dela. E aqui à direita, vocês estão vendo um carrinho bem feio, que é o Beterrabê. Esse é um Twingo, eu adoro o Twingo, esse é o terceiro que eu tive. Quando o meu carro ele ficou parado por quase um mês na concessionária, até hoje eu não sei direito o motivo, eu quase surtei. E eu fui atrás de um Twingo usado para deixar armazenado para fazer o mesmo trabalho que foi feito na Braveizete, que é convertê-lo em elétrico. Tudo indica que o ano que vem, no máximo 2 anos, a gente vai realizar esse projeto também. Dependendo do consumo, o i3 roda. Eu fico só com o Beterrabê. E aqui à direita, uma outra solução de energia, isso aqui é mais uma curiosidade, mas tem sim um pouquinho a ver. Isso é um biodigestor. Aquele é meu sogro, não é o biodigestor, não é esse aqui não, tá? É esse aqui, ó. Ele vai produzir gás metano com o lixo orgânico da nossa residência. Como a gente produz muito pouco lixo orgânico, só eu e a Fernanda, 3 cachorros e um papagaio, eu já convoquei a Sofia, que foi a vizinha ali que quase acabou com o meu sol, ainda bem que ela não construiu do lado direito. Ela também vai doar o lixo orgânico dela, e vou convocar alguns outros vizinhos também para poder alimentar esse biodigestor, que vai gerar fertilizante de extremo valor e o gás que tudo indica vai produzir 3 horas de gás para a gente cozinhar. E aí também eu vou me tornar off-grid, não vou mais comprar, não vou ligar mais para Ultragás e resolvo também essa questão. Mais uma vez, autonomia de vida. Bom, a conta é economia e ainda polui. Vamos lá. A gente vive e se locomove com extrema qualidade e conforto por menos de uma cápsula de café por dia. Do custo, menos do custo de uma cápsula de café por dia. Esse número que me trouxe também sem querer foi meu sogro, na hora que ele parou para me escutar um pouquinho para entender de que loucura que eu estava falando. Ele falou assim, pô, você gasta menos que essa cápsula de café por dia? Exatamente. Então, 18 meses. Esse mês exatamente é 1 ano e meio. Passa muito rápido, gente. É muito rápido, é realmente muito rápido. Já são 2 anos e meio desde a aquisição do carro e já 1 ano e meio com o sistema gerando energia tanto para a residência quanto para as soluções de mobilidade que a gente tem. Então, em 1 ano e meio, o total de faturas da energia elétrica deu R$ 1.100, uma média de R$ 60 por mês, que é o mínimo que eu sou obrigado a pagar assim, e não tenho nada contra isso. Afinal de contas, a distribuidora entregou o poste, eu uso sim a energia da distribuidora em alguns momentos, então nada mais justo que devolver parte desse investimento que foi feito. Então, R$ 60 por mês, R$ 1.100 em 1 ano e meio. O que isso representa na ponta do lápis? Então, eu troquei um gasto de aproximadamente R$ 20 mil entre consumo de energia elétrica para meu estilo de vida na minha residência, mais combustível para os veículos. Eu troquei R$ 20 mil em 1 ano e meio por esses R$ 1.100 citados acima. Então, existe payback aqui sim. Acredito que eu não estava louco quando eu disse que estava transformando passivos em ativos que trabalham por mim. Com quase 65 mil quilômetros consumidos, a gente já deixou de emitir mais de 10 toneladas de CO2 usando veículos elétricos em casa. Além da questão de poluição, que eu não duvido que logo, eu ainda não pesquisei, depois eu vou até falar com os especialistas, até com a Gláucia, para ver se eu não consigo já receber algum tipo de benefício financeiro provando que eu não emito esse carbono, esse CO2. Outra informação interessante nessa frase aqui, 65 mil quilômetros consumidos em 2 anos e meio. Eliminando as soluções de 2 rodas, esse carro é o carro que eu tenho a média de quilômetros consumidos anuais maior da minha vida, em 23 anos como condutor. Isso quebra um outro paradigma da questão da autonomia. Ou seja, o carro elétrico é o carro que eu tenho a maior média de consumos rodados por ano da minha vida. Para animar e cobrar, vou passar rapidamente algumas informações aqui.
como já foi dito, vários países já estão saindo, essa lista aumenta a cada 2 meses, essa lista aumenta de países que vão proibir a produção e até mesmo a circulação de veículos a combustão interna. Noruega, cenário atual, mais de 50% dos carros novos registrados já são elétricos ou híbridos plug-in. Japão, mais pontos de recarga do que pontos de abastecimento. Existe uma marca no Japão que está entregando módulos fotovoltaicos para pessoas que compram seu primeiro carro elétrico. Califórnia, com seu case de Smart Grid, é fantástico, recomendo as pessoas pesquisarem. Eles não enxergam mais o carro apenas como um veículo de transporte. Ele é, sim, um veículo que faz parte da rede distribuída de energia. Então, é quase impossível imaginar o tanto de soluções que podem ser desenvolvidas com esse entendimento que o carro não precisa ser apenas um veículo de transporte de carga de pessoas. A China, com os carros urbanos de baixa velocidade, já são mais de 1,5 milhão de veículos vendidos rodando na China, com esse conceito. Taiwan, com a sua Gogoro, que é a Tesla das scooters. É uma scooter que aparece no vídeo aqui da Bosch. Você compra a scooter, mas a bateria não. Ela tem pontos de recarga de bateria, então você chega você percebe que a autonomia está acabando, você se programa, desconecta as duas baterias, coloca nesse posto de recarga a maioria solar, tira 2 baterias, bota na scooter e segue o seu deslocamento. Simplesmente fantástico. Suécia também, parceria entre empresas de veículos elétricos e urbanos, com 5 anos de energia fotovoltaica gratuita para recarga. Porsche Panamera é um case interessante também. A análise de mercado deles eles imaginavam que o híbrido plug-in representaria de 10% a 15% das vendas, mas veio o mercado com seu interesse e apresentou 60% de demanda em cima do produto híbrido plug-in. Tem fila de espera e várias revisões aí de tendências. Carro elétrico movido a energia solar. Essa é uma startup da Alemanha que desenvolveu um carro lacrado de células fotovoltaicas. Um dia exposto ao sol gera em torno de 30 a 40 km de autonomia. E ele está conectado à rede, então ele vira um gerador para a sua residência. Então você pode deixar ele ao sol carregando. Vai abaixar o sol, ligo ele na minha casa ou no meu estabelecimento comercial e ele alimenta a minha residência. Potencial energético solar brasileiro, Deus é brasileiro e quer nos ver livres. É simplesmente um absurdo a gente ainda estar onde a gente está. A gente evoluiu muito. Quando eu comprei o sistema, a gente tinha só 6.000 sistemas conectados residenciais. Hoje, esse número já passa de 40 mil. É um salto muito grande, mas não é nada ainda. Se produz energia solar em qualquer canto do país. E em qualquer canto do país, a eficiência é maior do que na Alemanha, em qualquer lugar da Alemanha. E a Alemanha, você passa por lá, você cansa de ver painéis. Não tem payback. Na Alemanha, acredito que não tem retorno desse investimento. Eles fazem isso simplesmente porque estão num outro nível de prosperidade. Falta de interesse público, existe sim falta de interesse. Tem coisas boas acontecendo, mas existe uma falta de interesse público por causa desse número que é muito simples de entender. R$6 de cada R$100 arrecadados vem de alguma forma da cadeia automobilística como ela funciona hoje. Tá? Então a gente tem que brigar contra isso daí, tem que fazer pressão. Inauguração do Centro de Mobilidade de Itaipu, inauguração de eletrovia no Paraná da Copel, logo, talvez esse ano ainda a gente vai conseguir fazer litoral até Foz do Iguaçu, utilizando eletropostos de carga ultra rápida. A eletrovia da Dutra, muitos já sabem também, então já é possível fazer Rio-São Paulo ida e volta de modo puro elétrico. Existe acordo de montadora também, que está presente aqui no salão, com a Universidade Federal de Santa Catarina, para o estudo futuro de baterias de veículos elétricos. Tudo isso eu estou passando para vocês para pincelar um pouco das informações que aparecem, que se você entrar nesse mundo, você simplesmente fica pirado. Tem muita coisa interessante e bacana acontecendo. E aí eu volto ao slide dos mitos e peço para que vocês respondam internamente todos eles. Tá? É coisa do futuro? É muito complexo? É muito caro e é para rico? E é só para rico? A conta de energia vai explodir? A autonomia realmente não presta? O elétrico também polui?
Esses dias também eu tive contato com essa frase e eu achei fantástica. Aliás, por sinal, aqui é esse rapaz mesmo, Thomas Edison, olhando, verificando as baterias de um veículo elétrico. A notícia diz que, inclusive, esse carro foi o primeiro carro dele. Eu não sei se é verdade ou não, mas não duvido que tenha sido. Nós vamos fazer a eletricidade ser tão barata que somente os ricos acenderão velas. Thomas Edison. E aí também, nesse mesmo dia, um outro maluco falou que a mobilidade elétrica se tornará tão barata que somente os ricos queimarão combustível. Sou eu mesmo que falei isso. Bom, pessoal, com essa palhaçada aí, eu gostaria de deixar um convite para vocês. Um convite para que vocês não menosprezem o poder de vocês como consumidores. Um convite para que a gente pare de aceitar desrespeito com o nosso eu cidadão. Tá? Porque no final do dia, é você que muda assim o seu mundinho. Somos nós que influenciamos o nosso entorno. E somos todos nós, sim, que podemos revolucionar e mudar o mundo. Carga nas máquinas e no sistema. Obrigado.